Olá, eu sou Marisa Tamaoki, novamente com Made Japan. Made Japan é um programa diferente, com assuntos variados e ecléticos. Confira com a gente. E hoje estamos com uma pessoa que me abriu o mundo do cinema, que para mim era uma coisa impossível. Era assim muito distante. Eu que fui sempre uma cinéfila, adorava cinema, ele me abriu uma pequena portinha. É o José Macedo. Tudo bem, Macedo? Como vai, Marisa? Tudo bem? É muito prazer estar com você aqui, porque nós passamos dias maravilhosos, né? Para você deve ter sido assim muita agonia, muita alegria e muita, né? Porque não é fácil, né? Bom, primeiramente eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de você, né? A partir das gravações do filme, a gente desenvolveu uma amizade tão bonita e você mora aqui dentro e vai morar sempre, né? Tô feliz. Mas, não, eu acho que cinema é um vício, né? Um vício, né? Quem vai realmente vicia e não consegue parar, né? Mas eu sei que você teve uma trajetória de vida que, assim, é muito interessante. Eu já ouvi você contar das histórias, tudo. Conte para nosso público sobre o José Macedo, a trajetória de vida dele. A minha trajetória é um pouquinho longa. Na verdade, eu comecei no Rio de Janeiro. Eu comecei como diretor de produção da Mas você é carioca? Não, eu sou daqui, de São Paulo. Sim. Mas eu comecei no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro muito novinho. Comecei no Rio de Janeiro com o diretor de produção da Natália Timber e o Wolf Maia. Comecei fazendo produção de teatro para a Natália Timber e Wolf Maia. Poxa, feras, né? Eu já comecei meio... Com... eu tive a sorte, né? Na verdade, o convite partiu de uma entrevista que eu fiz com o Adolfo Bloch, que era o do extinta Manchete, o dono da Manchete. Eu fui fazer uma entrevista com ele para o Museu de Imagem e Som. E nesse dia, calhou nesse dia que a Natália estava assinando o contrato da primeira novela que a Manchete chamava Santa Marta Fabril. E aí, terminada a entrevista, eu estava me despedindo do seu Adolfo Bloch, uma pessoa boníssima que já está no segundo andar. Aí ela me chamou de canto e falou: "Você quer trabalhar comigo?" E realmente foi assim. Quer dizer, ela botou olho em você e gostou. Ela gostou da entrevista, como foi e tal, me chamou, aí sentamos, começamos. E nós ficamos 2 longos anos juntos. Isso foi um aprendizado. E foi um aprendizado e tanto. Colocamos algumas peças em cartaz e eu passei, de diretor de produção, passei quase que uma assessoria para ela. Porque eu vivia com a Natália praticamente... Então tudo, você cuidava de todos os detalhes. Quase todos os detalhes. Aí eu recebi um outro convite, aí depois foi com música, acabei saindo, fazendo uma turnê com o Biafra. Na época ele lançou aquela música Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro. Puxa vida! E aquela música fez um sucesso tão grande, e eu tinha na época uns contatos no Nordeste, e aí eu acabei planejando uma primeira turnê dele para o Nordeste. Ele é um ferido também dele, ele é lindo. Também. Biafra tem músicas bonitas. Músicas maravilhosas. E acabei partindo para a música. Comecei a fazer produção musical, comecei a fazer turnês e fui para o Biafra, viajei e outros cantores também. E numa dessas viagens eu acabei sendo contratado pelo Genival Melo, que tinha uma empresa de produção artística aqui em São Paulo, que era a maior empresa de produção artística aqui, música. Ele era empresário do Nelson Ned, Aguinaldo Timóteo, Benito de Paula, Ângela Maria, enfim, Moacir Franco, enfim, os maiores nomes da música da época. Eu estou falando isso em 82, por aí, faz um tempinho, E aí o Genival ligou para mim, eu estava num hotel em Maceió, ele falou para mim: "Rapaz, eu estou precisando de um diretor artístico aqui." E nós não nos conhecíamos. Foi por telefone. Eu disse: "Tudo bem." Ele conhecia seu trabalho? É aquele negócio, né? No mundo da música vai muito por indicação, né? E aí a gente falou: "Você
tá afim? Falei, bom, quando terminar a turnê e eu voltar para o Rio de Janeiro, a gente vamos conversar. E aí eu falei, bom, acho que está na hora de mudar de áreas. E vim para São Paulo para assumir a empresa do Genival. Porque o Genival viajava e ele passava com o Nelson Ned lá fora uma média de 6 a 8 meses. Porque o Genival, o Nelson Ned fazia muito show lá fora. Estourou, Sempre né? foi um cantor muito reconhecido lá fora, talvez acho que mais aqui do que aqui no Brasil. E eu ficava aqui Tomando cuidando conta dos do negócios. escritório. E com isso a gente fez shows e muita coisa, muitos programas ainda na antiga TVS, que era a TVS, Benito de Paula, enfim. E aí a minha vida engrenou na música. E assim eu passei muitos e muitos anos. Aí passei a fazer produção musical, comecei a fazer, me dedicar exclusivamente a isso. E organizar algumas turnês. Eu trazia, por exemplo, alguns artistas, trouxe Araqueto, fazia turnê aqui, eu pegava Alexandre Pires, quando estava ainda só para contrariar, e assim foi tocando a minha vida. Depois disso, eu resolvi dar um tempo na música e fui abrir uma casa de show. Aí fui para Manaus, abri uma casa de show para 8.000 pessoas, era a maior casa de show que tinha em Manaus. Porque Manaus era uma cidade muito promissora, um estado muito promissor, Manaus é muito bonito, e tinha uma certa carência de bons artistas, né? E eu conheci um rapaz, um amigo meu, que no fim se tornou meu sócio, o Ronaldo Tiradentes, que está lá em Manaus até hoje, e resolvemos abrir essa casa de show que chamava-se Brilho. E foi a maior, 8.000 pessoas, era a maior casa de show de Manaus. E lotava? Lotava. Nós fizemos a abertura do show da casa com Gal Costa, na época. Puxa vida, então era artista E de lá, peso. porque como eu tinha um conhecimento grande no Rio de Janeiro com os empresários e tal, era mais fácil o contato, né? Então eu levei Fagner, levei a Gal, levei Cazuza, levei Guilherme Arantes. Tudo artista de Tudo ponta, artistas né? de ponta. E a casa realmente dava um show. E nós ficamos com essa casa aberta de 85 até 89, no finalzinho de 89. E aí acabou que a coisa começou a espocar outras casas de show, né? E aí a coisa começou a ficar meio inviável. E aí depois veio a Era Cola, aquele negócio todo, que deu aquela sacudida violenta, né? No meio artístico, né? Não só no meio artístico, mas no em Brasil Manaus, também. por exemplo, né? Manaus, porque quando o Collor entrou, uma das coisas que ele fez foi fechar a Zona Franca. Ele abriu a importação para o Brasil inteiro. Eu lembro que ele falava que os carros daqui eram carroças, Justamente, né? E abriu então, a porque importação de carros. era uma coisa engraçada, porque lá a gente tinha uma facilidade de comprar o carro importado, com uma facilidade muito grande. Você importava o carro lá, só que você não podia sair de lá com o carro. Mas em Manaus você circulava. Em Manaus você circulava. Se você quisesse sair de carro importado de lá, você tinha que ir na Receita Federal, dar todo um roteiro, assinar um termo que você ia sair com o carro, e depois você teria que voltar e se apresentar na Receita Federal e fazer uma vistoria que o carro estava contigo. Era toda isso. Então você podia vir. Só Quer que dizer, que prejudicou a vida de todos? Todo mundo, amazonenses. E aí depois dessa queda, vamos dizer assim, da Zona Franca de Manaus, aí eu falei, não, agora eu vou voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo e voltei na área musical. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é a produção musical. E aí eu fui fazer uma turnê com Só Pra Contrariar. Fechei algumas cidades que estavam estourando na época, aí fizemos Bauru, Marília, várias cidades do interior. E aí foi uma bola de neve, né? Araqueto, Netinho da Bahia, Rick Renner. Eu passei a levar vários. E a minha vida foi assim, sempre nisso. Só que o que acontece? As coisas vão evoluindo e o dinheiro vai encurtando. Os filhos vão crescendo. Os filhos vão crescendo. E a produção musical já não era uma coisa que estava dando dinheiro, vamos dizer assim, já não era uma coisa rentável, né?
E a produção musical começou a sair um monte de empresários do interior. Então, a facilidade dos empresários do interior em ter contato com os artistas começou a ficar mais fácil por causa da internet. Enfim, todo mundo... A internet foi uma febre. Então, hoje é fácil você entrar em contato com um artista, com um empresário. Então, falei, bom, a coisa começou a ficar... Hoje eu tenho até ficou amigo difícil. de artista no Facebook, né? Então, Qualquer, pois é. qualquer mortal, simples mortal. Você consegue fazer contato. Aí eu falei, bom, e aí outra coisa da produção musical começou a ficar ruim, a pirataria começou a ficar muito forte. Então as gravadoras começaram a sofrer muito com isso, quer dizer, a gravadora já não investia mais nos artistas como antigamente. Quer dizer, um artista que era novo, antigamente tinha talento, a gravadora até ajudava, investia, colocava no mercado. Mas começou a ficar inviável, por quê? Porque a gravadora vive de vender CD. Vender CD, né? E se você não vende CD, você não tem retorno. Então a coisa começou a ficar meio complicada, como está até hoje, né? Como está até hoje, e acho que isso não vai mudar tão já. E aí, e agora com o advento da internet piorou, piorou, né? ainda, porque um hoje baixa você baixa a música facinho, facinho. E aí, falei, bom, e aí sabe quando você fica numa encruzilhada, você, bom, né? o que você vai fazer agora? E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Fauzi Mansur, que você conheceu também, que me convidou para trabalhar com ele, e eu fui assumir a produtora dele como diretor de produção, e fomos fazer um curta. Vamos fazer um curta que era voltado só para festival, chamado Niná. Então, aí comecei a aprender um pouquinho sobre cinema. Quer dizer, você já teve produção teatral, né? Teatral, musical, faltava o cinema, né? E na televisão também, eu tive algumas incursão também na TV. Eu trabalhei com o Elimar Santos, que tinha um programa na CNT Gazeta, que é a antiga CNT Gazeta. Tive um programa com o Dalvan, que era da dupla do Duque Dalvan. Tive um programa chamado Fazenda Brasil com a Mariane, que era do SBT. Enfim, eu passei ali então, por algumas coisinhas que assim. Conhece todo mas sempre o meio na área. né? Mas conheço, mas mais a turma do passado, né? Aquela turma do passado, porque hoje tem muita gente nova, né? A televisão, o meio artístico, ele vai se atualizando muito rápido, ele vai virando as coisas de uma forma na realidade, muito daqui a pouco vai ser o ditado que é 15 minutos de fama para cada um. Mas hoje é assim, hoje é 15 minutos de fama. Antigamente os artistas ficavam naquele sucesso anos, né? Agora sim, muito dividido. Né? Esses dias atrás eu fiz uma matéria com o Newton César. Eu estava no bar do Nelson, da Lília Gonçalves. E eu encontrei, que eu lhe dou, e eu estava fazendo uma matéria com a Lília a respeito do bar do Nelson, que ela abriu o bar em homenagem ao pai dela, Nelson Gonçalves. E aí o Newton César chegou e começamos a bater papo. Você vê, Newton César está fazendo 50 anos de carreira. Está com seus 70 e poucos 50, quase 70 anos de idade. E se você falar essa música... Ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu, ficou marcado, né? Em compensação, tem artistas aí que lançam a música, daqui 3 meses você não lembra mais da música. Entendeu? Então, para você ver como é que é, a coisa vai mudando. Agora a coisa está muito efêmera. Está muito, muito, muito. Nós vamos ter que dar um break agora, porque o assunto assim tá saboroso. Voltamos daqui a pouco e tenho que agradecer ao patrocinador, que é a Faculdade Mauá, a Fama, a Clínica Viver Bem, e nos acompanha através do Facebook, do Orkut e também através do ectv.tv.br. Não saiam daí. Aos poucos, o Brasil vai se iluminando de rosa. Em pé, em frente ao espelho, observe o bico dos seios, a superfície e o contorno das mamas. Levante os braços. Observe se há alterações no contorno e superfície das mamas. Deitada, apalpe a mama esquerda com leves movimentos circulares. Repita o mesmo movimento na outra mama. Outubro Rosa, para lembrar do diagnóstico precoce do câncer de mama.
E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estamos voltando no segundo bloco com Macedo, que assim, é um assunto muito interessante, que ele já incursionou pelo mundo musical, teatral, e agora vamos entrar no cinema. Como o Macedo influenciou lá em Mauá, há 2 anos atrás, Macedo. Vamos falar sobre o casamento brasileiro, que eu sei que Mauá, muita gente vai estar nos acompanhando, e relembrar aquele... Quantos meses foram mesmo? 2 meses. 2 meses. 2 Conta meses. do filme Casamento Brasileiro, que está prontinho, premiado, logo vai estar nas telas, né? Pois é. Primeiro eu quero agradecer muito a cidade de Mauá, que nos recebeu de braços abertos. A gente não esperava uma recepção tão calorosa assim, Mas né? aquilo foi um presente também, Mauá ser escolhida, né? Pois é, mas Mauá ficou é especial para mim, né? Mauá é especial para mim, porque eu consegui fazer grandes amigos ali. Mas o filme está pronto, muita gente pergunta, cadê o filme e tal, por que não lança o filme? Porque são coisas que são adversidades, são coisas que a gente já não controla mais. Que na verdade porque né? existe todo um planejamento feito em cima disso daí. Então você tem um contrato, no meu caso eu fiz um contrato com a produtora para fazer o Casamento Brasileiro. A partir do momento que terminou as filmagens, que você faz a pós-produção, o filme está pronto, tudo, você entrega isso na mão da distribuidora. E aí já são outros caminhos que independe da minha vontade. Claro que se eu pudesse, eu lançaria ele o mais rápido possível. Mas existe toda vamos dizer assim, uma fila de espera em cima disso daí. A distribuidora tem as suas prioridades, né? A California Filmes tem as suas prioridades. A gente não tem acesso a essas prioridades que ela dá, né? E a gente entra na fila de espera. Mas o filme está pronto, tanto é que nós fomos para o Festival de Pernambuco agora exibir o filme. Todos os artistas estavam lá, Bárbara Borja, Nive Stelman, estava todo mundo lá. E o filme foi... Não ganhamos assim como o melhor filme. O melhor filme lá foi o Estamos Juntos, que está entrando agora em cartaz aí do Tony Ventura. Mas foi indicado, né? Mas foi indicado isso daí. No meio de 380 filmes inscritos, a gente foi indicado. Quer dizer, isso é bom. Quer dizer, de 380 foi selecionado 10 longa-metragens. E Casamento Brasileiro. E o Casamento Brasileiro estava no meio. E eu estava lá, assim, numa pontinha. E engraçado que você vê, foi em Recife, quer dizer, longe, 2.000 e tantos quilômetros daqui de São Paulo, quer dizer, longe. Mas o filme está aí, está pronto, bonitinho, está, sabe, esperando só mesmo agora a definição da distribuidora para exibição, para ver as salas e tudo, e para entrar em cartaz. Agora, ninguém está mais ansioso do que eu, não para ver o filme, porque eu já vi ele tantas e tantas vezes, né? Porque a gente participa de toda edição e tudo, mas ver ele nas telas. Isso acho que aí, eu posso dizer assim, nasceu o filho, né? Imagina, no dia da estreia do filme. Não, mas nós vamos fazer uma estreia em Mauá, vai. E a Eco TV vai estar lá dando cobertura. Vai ter uma estreia.
Conta os artistas principais. Nelson Freitas. Nelson Freitas, Sidney Sampaio, Bárbara Borges, Nive Stelma, Aramis Trindade, Bia Cobal, Vida Vlátia, que fazia Eufrásia da época do Clodovil. É um elenco bom. Um elenco muito bom. Mas a gente já tem uma novidade. Estamos trabalhando já em 2 produções novas. Uma é uma adaptação do texto do Plínio Marcos, chamado Homens de Papel, que já está roteirizado para um longa. Já estamos em contato com alguns artistas, já conversei com o Marco Rica, já conversei com o André Matos, conversei com a Dira Paz, e a gente está em negociação para o próximo filme, que chama-se Homens de Papel, com a adaptação de um texto de teatro do Plínio Marcos. Mas é um filme completamente diferente do Casamento, porque o Casamento brasileiro era uma comédia romântica, né? Uma coisa rural. Plínio Marcos não. Plínio Marcos é um pouco mais dura, né? Mostra a vida como ela é, vamos dizer assim. Mas a ideia nossa talvez é para o segundo semestre, mas vai depender muito do quê? Uma coisa chama-se captação, que acho que é o terror de todos os produtores. De todo artista, né? Porque captar é a coisa mais difícil do mundo. Né? É muito difícil. Mas e as leis de incentivo que a gente sabe que tem, Rouanet, tem a outra... Então, tem a lei do audiovisual, no caso do cinema, a lei do audiovisual, que destina 3% do imposto de renda para você. Só que você veja a quantidade de produtoras, de filmes, e todo mundo querendo essa fatia do imposto de renda de 3%. Então é muito... Então, muita boca muita gente, é muita boca para um prato só. Né? Então, as grandes empresas, às vezes, o que elas fazem? Não dá para dar os 3% para um só, então divide. Então, dá 1% para um, 1% para o outro. Mas é muita gente, você tem que entrar, é uma briga constante para conseguir um dinheiro. Então, é difícil, a captação no Brasil é difícil. E essa produção é sua, junto com o Fauzi? Essa produção é minha junto com o Fauzi, a nossa produtora Virginia Filmes. Aliás, o Fauzi para quem não conhece, lançou Vera Fischer, né? O Fauzi lançou vários artistas, Neila Torraca, Vera Fischer, Solange Couto, enfim, passou muitos artistas que estão até aí hoje. Então aí são sucesso aí, passaram na mão dele e ele lançou para o cinema e seguiram a vida. Mas a gente vai chegar lá, vamos... O Fauzi já tem a sua idade, mas eu conheci ele ainda está lúcido, uma pessoa, uma cabeça, né? Apesar de ter ficado 15 anos sem fazer nenhum filme, ele não conseguiu ficar mais parado. E aí a volta dele foi justamente nesse curta, né, o Niná, e Casamento Brasileiro. É como você disse, foi picado pelo bicho, né? Não consegue ficar longe, né? Não consegue mais, não adianta. E eu me apaixonei por cinema, eu gostei disso daí, sabe? Embora é uma vida que te estressa bastante, porque fazer produção de cinema é estressante, mas ao mesmo tempo é gostoso, é prazeroso, é fascinante, né? Então... Quando eu participei lá como uma figuração, uma pontinha lá... Não, mas você foi uma figurante especial, porque você teve fala, né? Eu tive uma fala junto com o Nelson Freitas. E aí você já passou um pouquinho do estágio do figurante, você já é o que a gente chama de personagem de apoio. Entendeu? Então, mas assim, você vivenciar aquele... Além atrás das câmeras, é muito interessante, né? É muita correria, né? É muita correria. E outra, o Casamento Brasileiro, ele mobilizou até o pessoal dos berranteiros de Mauá participou. Então, assim, foi uma mobilização em Mauá, nas ruas de Mauá, tudo, né? Foi um período muito gostoso lá. Foi muito gostoso muito mesmo. Bom mesmo. Mas, quem sabe... E foi nessa época, mais ou menos, né? Que estava frio, lembra as noites de frio? Muito frio. E foi na estância lá, né? Estância Santa Luzia. E aquelas noites frias, chuvosas, né?
Olha, Mas, são recordações tudo que... passa, né? O sofrimento é na hora, né? Mas depois Mas tudo aí passa. fica essas recordações boas, né? Opa, se fica. Por isso que eu falo, Mauá tem um lugar especial, sabe? Porque não é uma coisa fria. Além da gente ter filmado, a gente fez bons amigos. E isso que é importante, né? Quando você planta alguma coisa de bom. E eu fico feliz de estar no seu cantinho aí do coração. Estará sempre. Ah, Macedo. Então, assim, as suas programações seriam o quê? Esse filme no segundo semestre, Isso, agora né? no segundo semestre a gente começa a pré-produção do filme do Plínio Marcos, chamado Homens de Papel. E começamos a pré-produção em agosto, com filmagem prevista para final de outubro, novembro, mais ou menos. Porque a pré-produção é a parte, acho que, mais complicada que tem do A pré-produção o que é? Você tem que contatar? A pré-produção são todos os cenário. contatos, são todas as contratações que você faz, são as locações que você começa a fazer, começa a visitar para você saber aonde você vai filmar, como vai filmar. Toda a contratação de uma equipe técnica, porque é todo mundo agregado ali. Enfim, o desenvolvimento da história até chegar o momento que começa as filmagens em si. Vamos começar a filmar. Aí vamos começar a filmar. Outra etapa, aí né? É outra etapa. Aí é aquela etapa, vamos dizer assim, de correria, porque ali todo mundo no set, todo mundo gravando, e ali tudo é cronometrado, né? Então você não pode fugir. Mas se você tiver uma pré-produção bem feita, o negócio deslancha mais fácil. Tudo deslancha mais fácil. Porque até preparação de cenário, enfim, é complicado. É complicado. Mas é gostoso. Macedo, eu agradeço a sua presença aqui, que eu tenho certeza que o pessoal de Mauá está lá feliz te acompanhando e sabendo que o Casamento Brasileiro já foi até indicado para ser premiado. E né? Está pronto. Eu dar um aviso ao pessoal dos berranteiros, né, de Mauá, o João Aleto, que vive me ligando: Macedo, cadê o filme? O filme está pronto, gente. Agora não depende de mim. Eu vou ligar para ele para assistir a nossa entrevista, que ele vai passar para os 50 berranteiros da área. Então vai ser muito bom. Viu? Logo, logo a gente faz um lançamento em Mauá. Tem um lançamento com tapete vermelho e tudo. E você passando lá. Com certeza. Eu falei, nada como ter sonho na vida. Nem que for como figurante, eu vou passar. Então, Made Japan está encerrando. Eu espero vocês no próximo programa. Nos acompanhe através do ecotv.tv.br, pelo Orkut, Facebook. Agradeço a Fama, a Faculdade de Mauá, a Clínica Viver Bem. E um beijo a todos.